racional do papel da mulher. Quer dizer, a mulher, ela se coloca em defesa da anistia e ela é reconhecida pela sociedade como estando no seu papel, na medida em que ela é mãe, ela é esposa, ela é irmã daqueles que foram presos, que estão desaparecidos. Quer dizer, é claro que eu estou me referindo a uma sociedade marcada por uma visão machista, que não é, obviamente, ou não é tão somente a visão que já perpassa a década de 70. Mas, historicamente, quer dizer, ao longo do tempo, entende-se que a mulher possa ir às ruas, ou a mulher possa ir aos quartéis, ou a mulher possa protestar, porque é papel dela enquanto aquele ser que cuida da família, que busca o bem-estar. Então, é uma coisa que ela é positiva no sentido de que facilita que as mulheres promovam esse tipo de atividade. Ela não vai ser tão visada ou não vai ser tão perseguida, é como se fosse um homem que estivesse se mobilizando por essa bandeira política. Né? Então, ao longo da história, em diversos movimentos de anistia, particularmente no final do período Vargas, também foram as mulheres que organizaram o movimento em defesa da anistia. Quer dizer, a reivindicação pela anistia aos presos políticos. Tá certo? Agora, é claro que na década de 70, e nesse movimento político contra a ditadura, as mulheres já tiveram um papel numericamente razoável, digamos assim, embora a discriminação contra elas também perpassasse a sociedade e as organizações políticas. Quer dizer, a gente ouvindo depoimentos de várias mulheres, elas colocam aqui, por exemplo, o PCBR, né, que o companheiro recentemente defendeu a sua dissertação de mestrado, e um dos focos foi a questão do PCBR. No geral, o pessoal do PCBR, quando ia, e eu acredito que dos outros movimentos também, quando iam fazer ações armadas, muitas vezes a mulher ela era a motorista, mas ela não era aquela que descia e que ia, por exemplo, fazer uma ida, um assalto a um banco. Ela não era aquela que tinha a iniciativa de dirigir alguma coisa. Então, mesmo dentro dos movimentos, existia um ranço de machismo muito forte entre os homens e entre as mulheres. É certo? Muitas vezes, ao ser promovida internamente, ao ser destacada para participar de um movimento, de uma frente de massas, por exemplo, no movimento estudantil, se tivesse de uma mulher ou se tivesse de um homem, era muito mais fácil se designar o homem a ocupar um cargo X do que a companheira a ocupar o mesmo cargo. Então, havia uma ideia que perpassava toda a sociedade, que ainda não tinha superado, olha que beleza, né, se tivesse sido superado, mas que ainda era muito forte, tá certo? Tanto entre mulheres quanto, principalmente, óbvio, entre os homens, no sentido de que a mulher cabiam determinados papéis e não cabiam outros. Então, dentro disso, espera-se, quer dizer, dificilmente se iria atacar Terezinha Zerbini com todo o mérito que ela teve, hein, gente? Eu não estou de forma alguma, ao contrário, ela foi uma pessoa de uma garra muito grande, ela foi uma pessoa de um compromisso, tá certo? Ela digamos assim, ela naquele momento, quer dizer, ela exerceu um papel numa questão central, porém, se esperava, tudo bem, Terezinha Zerbini está organizando o movimento feminino pela anistia. Eu queria, antes de mais nada, dizer que a anistia foi uma frente de luta, como várias outras, em que as mulheres tiveram um papel de destaque naquele tempo. Ela foi fundada em 75. 1975 foi o ano estabelecido pela ONU para ser o Ano Internacional da Mulher. Então, essa definição da ONU, às vezes a gente diz, não, é tudo coisa burguesa, é tudo vem de cima para baixo, imagina, não sei o quê, isso é para desviar a atenção. Porém, o fato de ter
havido essa definição, isso, digamos assim, abriu um espaço maior para se ter uma atuação política de mais peso e, particularmente, uma atuação política de mulheres, porque tudo se fazia sob as asas, né, de que esse é o Ano Internacional da Mulher. Então, a mulher vai estar mobilizando aqui, acolá, fazendo... Era movimento de saúde, era movimento contra a carestia, era movimento de bairro, era movimento de luta por creche. Eu tô fazendo uma observação que eu acredito tenha sido de caráter nacional, mas eu morava em São Paulo, então eu estou dizendo a vocês, obviamente, a realidade que eu vivi. É possível que aqui também tenha tido toda essa repercussão. Eu não tenho estudo a respeito. Eu não peguei, não fiz um acompanhamento, eu estou justificando assim, porque afinal de contas eu sou professora, né? Então espera-se que eu traga aqui elementos de caráter mais de pesquisa e tal, né? Mas eu me sinto à vontade também de falar aqui como militante. Então, naquela época, exatamente o início dos anos 70, foi um fechamento muito grande, o movimento estudantil praticamente, a partir de 69, com o AI-5, né, que foi de dezembro de 68. E o movimento sindical como um todo, ele entra num refluxo, os movimentos políticos militarizados, eles tentam uma série de ações, mas eles vão sendo, digamos assim, reprimidos com uma força muito maior, e então a gente vai ter que na primeira metade da década de 70 fica muito difícil se ter uma atuação política nos movimentos mais fortes, mais importantes, como seria o movimento sindical, o movimento operário, o movimento camponês. E aí você vai abrindo esse espaço, principalmente em movimentos de bairro, e as mulheres particularmente estão nos bairros. Ou porque elas são donas de casa, ou porque elas não são somente donas de casa, são trabalhadoras, mas quando chega, quem tem que providenciar à noite a água, quem tem que fazer a janta, quem tem que arrumar o menino para ir para a escola, quem tem que fazer uma série de atividades ligadas às necessidades de manutenção da família, no geral, são as mulheres. Então, elas estão mais, digamos assim, voltadas para as necessidades do bairro, que nem sempre os homens estão atentos, ou geralmente eles não estão. Só que como na época não se podia ter outros campos de atuação mais amplos, no geral os homens também foram militar em movimentos de bairro. Então a gente tinha muitos bairros operários, e obviamente nesses bairros operários você tinha homens e mulheres, operários ou não, mas que estavam reivindicando o cumprimento de uma série de necessidades, tá certo? E no meio dessas necessidades e dessas lutas, desses abaixo-assinados e dessas mobilizações, as mulheres estavam muitas vezes à frente, porque correspondia sim a uma luta que elas puxavam e porque até se entendia mais uma vez, né, com a sociedade que nós tínhamos, que a mulher podia fazer aquele tipo de reivindicação. Não se enquadrava diretamente como uma coisa subversiva, ela está reivindicando água encanada, porque, afinal de contas, tudo era feito se dirigindo aos poderes públicos, era a tática que se usava, não se ia chegar e fazer um movimento num bairro e chamar uma autoridade para dizer essa autoridade ela é irresponsável, essa autoridade é do governo militar, portanto, abaixa a autoridade. Ao contrário, se levava a autoridade e se entregava, se confiava a ela a solução daquele problema. Só que, ao mesmo tempo, obviamente, que interna aos movimentos se fazia toda a discussão, se a autoridade ia fazer por quê, ou se a autoridade não fazia, por que não fazia. E então, todas essas mobilizações pequenas, capilares, diversificadas, elas eram levadas dentro de uma preocupação em fazer a discussão maior. Então, por que se discutia o custo de vida? Porque os preços eram altos, o governo não tabelava, e ao mesmo tempo os salários eram baixos, não permitia que os trabalhadores pudessem ter um salário decente, digamos, razoável, que lhe permitisse viver sem ser uma sobrevida. E isso se aprofundava a discussão porque isso acontece, porque existe um regime que define a política salarial.
pronunciem. Existe um regime que cerceia as eleições, existe uma ditadura. E quem garante essa ditadura são as armas. Eu não vou entrar aqui na discussão de civil militar, mas eu estou dizendo que na época se discutia que você era impedido de fazer uma série de coisas e as ruas tomar condução. A gente tinha grandes mobilizações por transporte. Agora, o Parque Dom Pedro era onde se tomava ônibus para ir para a Zona Leste, quer dizer, uma grande região de moradia popular. E lá, para poder organizar as filas, porque tinham poucos ônibus, era a cavalaria que ficava lá. A cavalaria montava os soldados a cavalo, um cavalo com o outro, tá certo? E com cães farejadores lá para manter a fila. Então, em cima disso, se fazia discussão, porque aqui não tem condição de transporte decente. Então, vejam, tudo isso é claro que existe, obviamente, que todos os movimentos, quer dizer, onde há repressão, onde há opressão, onde há exploração, há resistência. E algumas vezes essa resistência era espontânea, o povo agia por conta própria porque protestava. Mas boa parte das vezes essas lutas elas eram organizadas, tá certo? A partir de partidos clandestinos, a partir da Igreja Católica, enfim, quer dizer, existia uma rede de atuação e as mulheres tiveram um papel muito importante nessas lutas gerais, nessas lutas sociais, que também eram políticas, tá certo? Durante o período da ditadura. E quando chega ao 1975, as mulheres elas vão, digamos assim, concretizando mais essa sua presença e ampliando mais essa participação. Tá certo? Então, uma das questões, a Terezinha colocou de forma muito interessante, o movimento feminista. Quer dizer, também porque se era o Ano Internacional da Mulher, as feministas estavam preocupadas em discutir questões que iam além da cobrança da ditadura, quer dizer, iam além da opressão do regime militar. Tá certo? Elas também chamavam a atenção para a opressão e para a violência doméstica. Claro que isso era um problema no movimento como um todo, em todos os movimentos, porque eu não participava dessa corrente que considerava que as questões das mulheres deveriam ter prioridade, certo? Eu, naquele momento, não me colocava como sendo feminista. Eu fazia a luta pelos direitos da mulher. E eu considerava que, naquele momento, seria inadequado a gente ampliar demais a pauta de reivindicações. Então, nós concentrávamos abaixo a ditadura, tá certo? Pelas liberdades democráticas e pelos direitos sociais. Quer dizer, então, direito à creche, direito à escola decente, direito a ensino público e gratuito, direito a transporte, direito à saúde. Quer dizer, essa questão dos direitos mais gerais, tá certo? Isso ampliava porque mais mulheres participavam. Agora, quando a gente colocava a questão do feminismo, quer dizer, quando a questão do feminismo se colocava, muitas mulheres eram de igreja, tá certo? Aí elas já iam saindo de fininho. Então, nesse sentido que se colocava, que dividia a questão feminista em 75, 76, 77, dividia o movimento. Depois não, depois de um certo tempo, quer dizer, a partir de 80, quer dizer, uma série de pessoas e de mulheres, eu inclusive, passou a engrossar também a luta feminista. Mas até 79, que é exatamente o ano da anistia, a gente considerava que era difícil levar essa luta conjunta, tá certo? Que a gente deveria privilegiar a luta mais geral da sociedade, que era a luta contra a ditadura. Agora, como eu já levantei para vocês, a luta da anistia, entende-se que ela seja puxada por mulheres,
Hermínia teve um papel fundamental, não só ela. Quer dizer, lá no Sul, aqui, quer dizer, em vários estados, Rio de Janeiro, quer dizer, foi um movimento muito forte. Só que, como era o movimento que elas criam, veja bem, é movimento feminino pela anistia. E ao também fazer movimento feminino pela anistia, de um lado facilita, porque, como eu disse a vocês, o governo não vai reprimir assim tão claramente, não, são as mães, tal. De outro lado, restringe. Porque você, de novo, coloca o foco na mulher, não como uma questão feminista, mas como uma questão de mulheres. Então, nós lutamos mais para que depois fosse consolidando o movimento brasileiro pela anistia. Quer dizer, foi o comitê, os comitês, né? Comitê Brasileiro da Anistia. E aí foi se formando nacionalmente também os CDAs em vários estados. Aqui teve CDA, em São Paulo teve, no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, em montes de lugares. Eu acredito que foi um movimento que capilarizou no Brasil todo, até porque a perseguição da ditadura, ela se deu no Brasil todo. Quer dizer, mesmo quando você imaginar tal estado, Piauí, vou pegar um estado para dar um exemplo, né? Piauí está lá, o estado, enfim, não foi um grande exemplo de luta, mas quando o pessoal do Piauí ou do Maranhão estava em outros lugares, tá certo? Fazendo a luta e também foram presos, foram torturados, foram seus familiares lutaram. Então a luta da anistia, gente, era uma luta nacional. A partir do CBA, era uma luta mais ampla, mas junto com claro, o primeiro, que foi o Comitê Brasileiro Feminino, né, ele conseguiu fazer muita pressão, principalmente no Congresso. Eu quero dizer que no final dos anos 70, já se tinha grandes mobilizações. A partir de 77, os estudantes voltaram a tomar as ruas. Quer dizer, em 74, eu tenho a impressão que em 73, por aí, foi o assassinato de Alexandre Vanucci, que era um estudante de geologia muito querido e muito interessante de Alexandre Vanucci, é que ele era um excelente estudante. Ele era uma referência na faculdade. Então, era assim, é diferente, com todo o respeito, né? Uma coisa é um estudante que deixa de lado a faculdade e é preso. Outra coisa é um estudante que leva mal e mal a faculdade porque ele prioriza a luta política. Mas outra coisa é um estudante que faz a luta política e que é um excelente estudante. Quer dizer, fica difícil de você, na ditadura, bater em cima. Então, quando ele foi assassinado, foi uma grita geral. Não se segurou, teve atos na universidade. Teve atos fora da universidade. Ele vinha de uma família católica, teve missa na igreja principal de São Paulo, que lotou, o pessoal desceu as escadarias. Você tem uma coisa semelhante com o Vladimir Herzog, que era do PCB, e vai ter ainda com o Manuel Fiel Filho, que foram assim, grandes mobilizações da sociedade, já passado aquele grande período de assassinatos e de prisão, de tortura, né? Mas depois, quer dizer, a ideia nossa de que depois do governo Médici amainou, ela não é bem fiel. Quer dizer, continua havendo uma repressão, inclusive com assassinatos, tá certo? Você teve em 76 o massacre da Lapa, quando a direção nacional do PCdoB foi dizimada, uma parte dela, e você teve várias outras perseguições. Muita gente do PCB foi assassinada nesse final de ditadura. Então, de tal modo que você enclavava o país todo, tá certo? Com algum tipo de pressão, algum tipo de mobilização. Mas no final, eu estava dizendo, dos anos 70, você já tem mobilizações importantes de estudantes, eles voltam às ruas. Aqui teve muita mobilização estudantil também nesse período. A gente tem as mobilizações das mulheres, como eu disse, por conta do Ano Internacional da Mulher, que veio de 75, né, mas se desdobrou em 76, 77. Todos os anos a gente fazia congressos de mulheres, e nos congressos a gente discutia direitos, e discutia redemocratização, e discutia anistia. Então essas coisas foram se tornando palavras de ordem, digamos assim, conhecidas do público mais amplo. Por quê?
porque aí, particularmente as mulheres, eram donas de casa, elas voltavam para suas casas, para os seus bairros, para a sua família, para a sua igreja, e isso ia se capitalizando, quer dizer, capilarizando, de tal modo que você termina tendo um movimento razoável. Você também teve um movimento forte no exterior, em defesa da luta pela anistia, pelo direito de volta dos exilados políticos. E esse movimento, que também era um reforço à luta da anistia que se fazia aqui, tinha repercussão. A questão internacional numa ditadura é uma questão fundamental, porque denuncia, muitas vezes se garantia a vida de um companheiro preso, ou de uma companheira, porque isso se denunciava internacionalmente, isso tinha repercussão mundial. Então você tinha um movimento dos exilados em diversos países. Eu tive fazendo pesquisa sobre o Miguel Arraes. Miguel Arraes morava na Argélia. De vez em quando ele viajava quando podia, porque teve países que não garantiram a vida dele se ele saísse da Argélia. Mas às vezes eu estou dando ele como exemplo porque ele é daqui, né, de Pernambuco. Unicamente por isso. Ele, quando podia, ele ia em Roma, teve conferência em Roma, ele ia à França, e muitos, a gente imagina, né, os exilados, a gente imagina toda a molecada, a meninada universitária, como vocês e tal. Mas teve, quer dizer, os presos de 64, digamos assim, quando a ditadura se estruturou, tomou o poder, principalmente pessoas ligadas aos governos reformistas, né? Alguém estava falando em Brizola há pouco tempo. Mas, enfim, quer dizer, essas figuras todas também foram importantes e os exilados. E a gente teve todos esses movimentos, então, o movimento estudantil, o movimento de mulheres, os movimentos já sindicais, porque no final de 78, início de 79, voltam a acontecer as greves. As greves eram enormes, eram greves de muito peso. Aqui em Pernambuco, a gente não teve greves em 78, assim, 79, mas a gente teve algumas greves específicas, tá certo? Greve de professores da universidade. A gente teve greve de motoristas e cobradores, teve greve de médicos residentes, teve várias greves aqui em Pernambuco, de 68 para 69. E teve uma grande greve no campo, tá certo? Porque a força maior econômica daqui em Pernambuco era a cana-de-açúcar, a indústria açucareira, né? Teve uma greve de peso já nesse período. Então, as mobilizações já estavam se colocando, e foi em cima de todo esse movimento que o governo militar teve que ir reformulando, tá certo? Seu próprio discurso e definindo algumas coisas em cima da pressão dos movimentos. E aí a anistia é uma delas. Quer dizer, o governo ele tenta posar de bonzinho, dizendo, não, mas eu concedi a anistia. Quer dizer, a anistia foi feita em cima de uma luta muito grande. Eu estive pesquisando recentemente nos jornais o movimento sobre o período da anistia, tá certo? As discussões, os debates, as questões que iam se colocando, o que o governo queria, na verdade, quer dizer, uma anistia bastante restrita, uma anistia vista como perdão. Em nenhum momento o movimento de anistia aceitou anistia como perdão, como conciliação. Quer dizer, anistia é o reconhecimento de que aquelas pessoas que lutaram não fizeram nada que justifique elas terem sido perseguidas. É isso que é o sentido da anistia, é o reconhecimento por parte do Estado de que aquelas pessoas foram punidas injustamente. Não faz sentido elas terem sido presas. Elas são, se tira do currículo delas, quer dizer, elas não foram, se reconhece que elas tinham direitos. Tá certo? Então, o caráter de anistia que foi apresentado pelo movimento, ele vai nesse sentido. Agora, foi uma anistia limitada, porque foi uma anistia feita ainda durante a ditadura. Tem um escritor chamado Daniel Arão Reis Filho, um historiador, que fica dizendo que a ditadura acabou em 79. Por quê? Porque teve a anistia, em
em seguida teve reformulação partidária, então, mesmo que tinha um militar na presidência, que é João Batista Figueiredo, ele já entende que começa o período de transição e que, portanto, quer dizer, ele tem toda uma análise sobre a questão civil e, portanto, para ele, você já não tinha mais ditadura. Mesmo que tivesse um general lá em cima, ou mesmo que tivesse atentados. Teve um atentado no Rio Centro, não lembro se foi 80 ou 81, eu tenho a impressão que foi 81, né? 81, em maio, que era uma manifestação de 1º de maio, em que dois militares, né, carregavam uma bomba que explodiu no colo de um deles, e o Newton Cruz ainda disse que isso não foi nada não, que imagina. Então, vejam, se vivia em plena ditadura. Então, claro que a ditadura ela vai procurar conceder o mínimo. E ao conceder esse mínimo, ainda se arroga de estar concedendo. Quer dizer, ela, porque se colocou a questão, está fazendo anistia, que não é ampla, nem geral, nem restrita, que era a bandeira do movimento, tanto feminino como os ideais, tá certo? E essa questão da anistia é uma questão que se arrasta até hoje. Tá? Eu vou parar por aqui, porque eu acredito que Campos vai falar dos limites dessa anistia, mais legais e que perduram até hoje, tudo isso, né? Mas, enfim, o que eu fui convidada foi para destacar a atuação das mulheres nesse processo, e eu digo realmente, assim, com toda convicção de que as mulheres tiveram um papel ímpar, tanto porque elas se abriram espaço durante a ditadura, como eu já expliquei por quê, não só na questão da luta da anistia, mas das lutas em geral, e porque, na medida em que elas participavam, elas ampliavam o rol daqueles, digamos assim, que tinham informações, tinham acesso a essas coisas, porque elas iam diretamente para as periferias, elas iam diretamente para o meio popular, então popularizava essas campanhas, tá certo? Não era uma campanha que ficava restrita à elite. Eu estou chamando a elite aqui, não é no sentido que não é de pessoas ricas, mas de pessoas mais politizadas. Então, apesar disso, nós não tivemos força suficiente para criar a lei da anistia ampla, geral e restrita. É um dos limites da nossa democracia. Até hoje, muita coisa dessa anistia desfigurada foi incorporada, muitos direitos de militares, muitas prerrogativas foram incorporadas na Constituinte de 88 e até hoje a gente juridicamente tem uma série de limites, não é só a questão da anistia, uma série de limites ligados a essa transição brasileira tal qual foi feita.